Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos trabalhar falando sobre a abolição da escravidão e o fim da monarquia, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós podemos observar, gente, que o movimento que lutava contra a escravidão, ele se chamava o movimento abolicionista, tá bom? Só para vocês entenderem melhor. E em que ano foi proclamada a República, gente? Foi proclamada no ano de 1889, tá certo? Agora nós vamos falar sobre a abolição da escravidão. O que é que você pode observar aí? Que desde do início do sistema escravista, houve uma resistência por parte dos escravos, tá certo? Que tipos de resistência foram essas? Foram as fugas em massa, né? Os escravos, aqueles negros fugindo, as revoltas contra os senhores, a desobediência, gente, e as formações dos quilombos, né? Era uma das formas que os escravos demonstravam a sua insatisfação, certo? Mas era importante dizer que nem sempre essas ações eram diferentes, né, contra a escravidão, mas também podia ser contra as atitudes consideradas impróprias dos senhores. Por exemplo, aqueles senhores, eles eram agressivos, né, e então alguns escravos eles buscavam a troca do senhor na justiça, né? Eles não queriam mais estar ali, ou então eles começavam a fugir. Então, ao longo do século XIX, nós podemos observar que além dos próprios escravos, muitas pessoas começaram a questionar esse tipo de sistema, né? Era um sistema lucrativo, e também ele era dado pela violência. Isso não era correto, gente, tá bom? Então vamos ver o que aconteceu. Depois de muitas pessoas questionarem e tudo, e os escravos procurarem seus direitos, começou o movimento abolicionista, né? Que foi o que eu já falei no início, foi um movimento social que lutava pelo fim da escravidão, né? Esse movimento, ele começou no início do século XIX, porém só ganhou força após o fim do tráfico dos escravos, certo? Era um movimento que tinha defensores em todas as classes sociais e em todas as profissões, seja políticas, advogados, jornalistas, comerciantes e outros mais. Então, nós podemos também, gente, ver duas leis que foram leis muito importantes, né, nesse movimento abolicionista. Nós podemos ver a Lei do Ventre Livre, que ela se deu no ano de 1871, né? E que lei era essa? Ela determinava que todos os filhos de escravos nascidos após a lei, ele teria sua liberdade garantida quando completasse 21 anos. E outra lei também foi a Lei dos Sexagenários, no ano de 1885. Essa lei, gente, ela garantia a liberdade de todos os escravos com mais de 60 anos, tá certo? Então, agora nós vamos passar adiante e falar sobre o fim do Império no Brasil. Apesar da relatividade e estabilidade política após a Guerra do Paraguai, gente, ao longo das décadas, no ano de 1870 e 1880, as críticas ao governo imperial, ela se fortalecia, sobretudo pelo controle das elites, né? A elite que mandava sobre o poder, né? Já que a maior parte da população continuava excluída do voto, porque ele era censitário, tá bom? Então, nós podemos ver a partir daí, que depois nós vamos estudar nas próximas aulas, o início já da República, né? Podemos ver aqui dentro que o fim do Império, a monarquia estava perdendo a força e perdeu o apoio quase completo, né? Sobre a questão militar, a questão religiosa,
já analisada e a abolição da escravatura, certo? Então, gente, que eu possa ter contribuído com vocês e que vocês possam realizar as atividades propostas no Google Sala de Aula. Tenham um excelente dia e um grande beijo.